E é a oportunidade de mostrar um pouquinho para todos aí uma trajetória, né, de uma empresa que começou em Mogi das Cruzes, né, 7 anos. atende o Alto Tietê e tem muito para oferecer para toda a população aqui da nossa região tão querida do Alto Tietê. Um pouquinho de você, Robson. A gente estava conversando aqui nos bastidores durante o break. Você veio lá do Paraná, é isso? Isso, eu sou paranaense, lá do agro, né, do pessoal do... Agronegócio. Brincadeira. Eu sou paranaense, nasci em Curitiba, né, um beijo até lá para toda a minha família que está lá. Maravilhosa. Me formei por lá, né, fiz farmácia, eu sou farmacêutico. E fui desbravando, né? Assim, eu sempre quis trabalhar na área de medicamentos, né? Na parte de farmácia, produção de medicamentos. E fui desbravando aí, tendo oportunidades em indústrias de produção de medicamento. Até que um momento eu entendi que era o momento de eu ter a minha marca. E um negócio legal, né? Assim, que... a vida me trouxe até Mogi, né? Eu vim trabalhar aqui numa empresa na região, né? Certo. Acabei conhecendo minha esposa, um beijo para ela. Como que ela chama? A Daniela. Daniela. Também para os meus filhos, o Davi e o Arthur. Acabei conhecendo, né? Ela também não era da região, era do interior de São Paulo. A gente se casou, acabou morando um tempo em São Paulo, mas gostamos muito de Mogi. Então, assim, gostou do ar de Mogi? O ar de Mogi é diferente, viu? Então, a cidade muito boa, a qualidade de vida muito boa, assim, né? Então, eu até brinco, eu falo assim, eu sou mais mogiano ainda, porque eu escolhi Mogi. Então, foi uma cidade muito, muito legal e que, graças a Deus, gerou aí, foi o berço, né? Da Lepete Santé. Então, isso que eu queria perguntar, como virou essa chave, né? Você é farmacêutico por formação, mas não mexia com produtos direcionados aí a cães, né, a gatos, enfim, como que virou essa chave aí e vocês partiram para esse ramo? Assim, a gente, como eu te falei, lá a gente é do Paraná, né? Então a gente tem uma relação muito forte com animais, né? Até... meus avós, né? Todo mundo tem muito animal, tem muito gato, tem muito cachorro, assim, né? A gente sempre teve esse envolvimento. E o ramo, assim, quando eu fui avaliar a questão de ter uma marca, né? Eu percebi uma certa carência no ramo veterinário. Porque o ramo veterinário, o ramo humano já tem mais possibilidades, né? Tem mais opções. E no ramo veterinário tinha poucas. E uma questão que é até uma marca da Lepete Santé, né, é a especialização nisso, né? Às vezes até tem alguém que faz ou que trabalha com esse tipo, mas ele é uma das atividades deles, né? E a gente é especialista nisso. Então a gente trabalha. Quando você vai tá com um problema do dente, você não vai no médico, você vai no dentista. Então foi dentro desse pensamento. E aí, nessa jornada... Isso aqui em Mogi, vocês fizeram um levantamento de campo para saber realmente as condições da área, o que existia na cidade? Isso, exatamente. A gente foi... Na época eu ainda trabalhava, né, com indústria, né? Então fui fazendo em paralelo um levantamento, né? Olhando a viabilidade do negócio, né? É um negócio que já existia em outras cidades, né? Principalmente nas capitais. Então esse modelo de negócio já existia. Então a gente foi avaliando, vendo como que seria tal. Aí escolheu ali a Olegário Paiva 770. Você viu? Bem na subidinha. Isso. Passou ali a polícia, né? Dois quarteirão para frente, à esquerda, né? À direita, desculpa. Eu até brinco que é difícil às vezes olhar porque a gente dirige na esquerda, né? A Olegário é curtinha. Olegário, né? Seguindo o sentido Coronel Cardoso Siqueira. Isso. Lado direito. Direito. Começando a subidinha ali, você tem Lepete Santé. Exatamente. E aí, então a gente fez esse estudo, né? Avaliou a possibilidade do mercado aqui e foi trabalhando, né? Então, e aí quando a Lepete surgiu, né? A gente já tinha um plano amplo, né? Assim, pensou assim, bom, vamos começar como uma farmácia de manipulação. Então, eu sou farmacêutico, minha esposa também mas ela trabalha em outra área, então a gente conversando ali,
falou assim, não, vamos começar pela manipulação de fórmulas, tal. Aí começamos a operar aqui em Mogi, fazer relacionamento com todo mundo, né? Então se apresentar, mostrar quem a gente era, o que a gente fazia, a qualidade do nosso serviço, tal. Aí começamos, desculpa te cortar, deve ter sido grande esse processo de se apresentar, né, aí as pessoas. Vocês foram para a zona rural, conheceram... Nossa, nós fomos para tudo que é lugar. Mogi é grande. Desde feirinha de condomínio até os médicos, né? Assim, então, que foi se apresentando, né? A gente sabe, a gente gosta muito dessa questão, assim, desse relacionamento aqui em Mogi, né? De a gente ter essa pausa para conhecer as pessoas, né? Assim, não ser afobado, né? Às vezes maiores centros, o relacionamento ele é mais afobado, né? Ele tem que ser acelerado, né? Coisa rápida, não tem tempo. Exato. Aqui a gente consegue ir construindo, né? Uma relação com vários, né? Eu não vou citar ninguém porque senão eu vou ser injusto com alguém, porque são várias pessoas aí que participaram dessa jornada. E a gente foi construindo, entendendo a necessidade, vendo e tal. Aí, nesse ramo de farmácia, né? Assim, a gente tem vários produtos que são feitos, né? Então, estou até com um aqui na mão, assim. Então, por exemplo, um dos nossos itens principais é o biscoito veterinário. É um biscoito para deixar o medicamento mais gostoso para o animal. Tá. E aí, mas isso faz um tipo de estrutura, né? Você tem que ter um tipo de licenciamento para fazer isso e tal. E a gente começou a perceber a demanda de um licenciamento que a gente não tinha, que era a produção de medicamentos estéreis, né? Então, colírios, tiras para diagnóstico, injetáveis. E aí a gente precisa ter um credenciamento específico para isso. Precisa ter um credenciamento específico. Até por isso que não há muitas farmácias. Exige credenciamento específico, exige conhecimento específico, exige dom. Eu brinco porque é muito crítico, né? A produção de estéreis, né? É muito crítico. Então você tem que ter uma atenção muito especial, qualificação de pessoas, cuidado. É um negócio muito sensível. Tanto é que se for ver assim no Brasil, se eu for pensar no ramo veterinário, tem 4 ou 5 e a Lepet está nessas aí. Olha só. E aí a gente abriu, né? Nesse começo também a gente já veio aqui na Metropolitana, conversou com todo mundo, apresentou para a região e tal. Agora, Robson, só explicar, com licença, fica tranquilo. Aqui. A Lepet Santé, eu falei sobre cães, gatos, tudo mais, mas é farmácia veterinária, e abrange aí animais de todos os portes, como que é? Isso, explica pra gente essa parte. A gente atinge todos os animais classificados como companhia. Então, assim... domésticos, domesticáveis. Aí, porque assim, um cavalo pode ser um animal de companhia, que seja um cavalo que seja de aras, né? E não seja destinado a consumo, né? Então, todo animal que não é destinado a consumo é nosso alvo. Então, cães, gatos, passarinhos, peixe, tartaruga, cobra, cavalo. Tudo. Então, hoje em dia respira e anda. Tem alguns animaizinhos aí permitidos, né? Tem gente que tem porquinho, né? Tem gente que tem cobra, né? Tem gente que tem... Eu vi uma mulher que tinha uma capivara. Isso. Na casa dela. Enfim, os gostos variam bastante de acordo com as leis vigentes, né? Exatamente. Tem permissão para isso. Exatamente. Tem vários tipos de animais, né? E aí essa é uma diferença também quando você fala de um serviço de manipulação veterinária, né? Você mesmo mencionou, né? Dar um medicamento para uma cobra e para uma capivara tem um pouquinho de diferença, né? Imagino bastante. Tanto na proporção, tamanho, né? Então, é isso que a farmácia faz. É isso que a farmácia veterinária tem como diferencial. Então, a primeira coisa, a dose, né? Um animal uma capivara deve ter lá seus 70, 100 quilos. Uma cobra tem 1 quilo. Então, a diferença de dose é enorme. Também tem a diferença do organismo, né? Assim, as diferentes espécies respondem diferentemente aos medicamentos. Então, você tem essa diferença. Então, essa já é uma primeira coisa. A segunda coisa é assim, a forma. Um biscoito é específico para um cão, né? Mas se for dar um biscoito para uma capivara, talvez ela não seja o melhor tipo, né? Porque ela não se alimenta
de proteína, né, animal. Então você precisa encontrar formas para que aquilo seja administrado com qualidade, né? Isso envolve trabalho de pesquisa, de estudo, não é aleatório. Não é achismo. aleatório, não é aleatório. E pesquisa, estudo e muito acompanhamento com o prescritor, né? Então, você falou dessas diferentes espécies, né? Hoje na medicina veterinária existem especialidades, né? Cada vez mais vem se desenvolvendo isso, tem especializações, né? Então tem títulos, igual é a medicina humana. Então a gente tem uma proximidade a gente é muito próximo desse prescritor para justamente ajudar ele. Porque não adianta ele dar o diagnóstico certeiro e não conseguir tratar. Certo. Tem que então, ter a junção das coisas. Tem que ter a junção das coisas. Então Trabalho a gente está ali o tempo inteiro com eles, trabalhando. Então eu falei da forma, né? Da dose, né? E o terceiro diferencial é o conhecimento. Então, assim, hoje a gente atende o Brasil inteiro. Vocês enviam para o Brasil inteiro. A gente tem cliente pediu de lá Manaus, em Santa Catarina, vocês estão mandando. Desde Roraima até o Chuí. A gente atende o Brasil inteiro. Aí, né? A apresentação tem que ter a receita médica, cestinho. A maioria dos nossos produtos, na parte de manipulação veterinária, é feita com um receituário médico. A gente tem uma série de produtos que estão até aqui na bancada, né, que a gente está vendo, que são produtos... vai falar daqui a pouquinho, cada produto aqui a gente vai apresentar e mostrar para você aí o que faz esse produto, para você ter uma ideia. E que são produtos que não necessitam de receituário e alguns são até para banho e tosa, né? A gente vai chegar nesse momento, mas mas em linha geral, todos os produtos manipulados precisam de receituário médico. Perfeito. Produtos de higiene e beleza em geral não. Perfeito. Imagino aqui na região, houve um crescimento muito grande de abertura de aras aqui na região, né? Não só Mogi, mas como Guararema, Biritiba, Salesópolis. A região tem uma característica própria para isso, né? Com campos, com zonas verdes aí que podem... eu imagino que seja grande também nesse segmento para vocês aí, o fornecimento de medicamentos. Né? Isso. Nos aras, né? O aras é um segmento bem específico, né? Assim, porque é um animal de companhia, né? Que ele tem um tratamento especial, né? Assim, todo um cuidado especial e depende do propósito que ele é. Se for um animal de competição, aí o tratamento é bem diferenciado. Exatamente. Então, quando a gente fala aí, tem o manejo básico, né? Dos animais, né? E que temos o campo para isso, onde você vai ali, às vezes, um anti-inflamatório, né? Um protetor gástrico, uma vermifugação, né? E aí a gente faz até em formato, é uma pasta para cavalos, né? É uma pasta doce, que daí é mais fácil de administrar, para o próprio tratador lá, tem dose única, ele consegue aplicar, dar a dose de uma vez só. Os animais também tem muitos, principalmente os equinos, tem muitas infecções oculares, né? Que estão ali no pasto, né? Aí se enrosca na cerca, acaba tendo uma úlcera ocular, né? Uma úlcera de córnea, ou algum tipo de infecção bacteriana ou fúngica. Então toda a nossa linha de colírios dá muito apoio a parte de equinos, né? Para fazer. E que, como você falou, tem um animal de performance, né? Aí que é um animal de competição. Aí é que nem atleta, né? Então tem que ter o cuidado social, a medida certa. Exatamente. Né? Uma questão muito comum, né, é problemas ortopédicos, né? Então, o animal, porque ele o faz casco, muito esforço. Eu já vi muitas reportagens, aliás, eu sou fã do Globo Rural também, todo domingo de manhã, desde criança eu assisto. É muito interessante, né, você ver a questão dos cascos, né, dos cavalos, que eles têm um tratamento específico quando está afetado ali, quando está desigual. Então tem um processo todo cuidadoso. Né? Exatamente. Toda essa questão do manejo, né, do casco, da pelagem, né, do bem-estar do animal mesmo. E também há uma questão muito forte que é a proteção articular, né? Que esses animais fazem um esforço muito rápido, né? Em pouco curto. Então é comum ter dores, né? Assim, dores nas articulações, né? Então tem uma série de suplementos. E dependendo da idade também, como acontece com a gente, né? Com nós seres humanos, eles também sentem. Né? A gente não, né? Fala que não, né? Vamos deixar isso para lá. Bom, as artroses da vida. Exato. Então é muito similar, né? Assim, é muito similar a um atleta aí de alta performance.
Perfeito, vamos começar a mostrar o que a Le Pet Santé trouxe aqui hoje para a gente apresentar ao nosso ouvinte, telespectador. Começar por aqui, esse spray, o primeiro. Legal, então aqui começando por ele, primeiro vou dar uma introdução, né? Sim. Assim, a Le Pet, ela trabalha com manipulações, que foi o nosso começo, né? Trabalha com produtos médicos hospitalares, então a gente fornece produto médico hospitalar para clínica e alguns também para o consumidor final. Legal, né, que você vai fazer uma operação no bichinho lá, vocês fornecem tudo, Isso. desde gases, equipamentos. Exatamente. Equipamentos ainda não, Não. mas gás, Mas a luva, alguns medicamentos de uso no procedimento cirúrgico ali também. Anestésicos também? A gente está entrando com essa parte. Ah, é? Você vai ser esse segundo semestre, né, que a gente está entrando com os anestésicos. Então, e também assim para o consumidor final, porque quem trata às vezes sabe que às vezes precisa de um medicamento veterinário, às vezes precisa de um medicamento que é comercializado em farmácia normal. Então a gente também é uma farmácia, né, uma drogaria, né, de venda de medicamentos. Então você consegue num lugar só comprar tudo. Então você não precisa ir lá na farmácia, precisa ir lá na manipulação, precisa ir no pet shop, você vai num lugar só e acaba pegando tudo que você precisa ali e aí tendo todas as vantagens, principalmente na operação de crédito, né? Você conseguir comprar isso de uma forma melhor. E a gente tem produtos de higiene e beleza, que estão aqui nessa mesa aqui que a gente está falando. Certo. Esses produtos de higiene e beleza, a gente tem esse primeiro que você escolheu, que é um produto para consumidor final e para pet shops. Então, você aí que tem um pet shop, quer revender os nossos produtos, a gente tem um modelo para trabalhar com isso, né, para que você tenha lá na sua loja esses produtos para revenda. E nada melhor destacando que um produto credenciado, feito de acordo com as leis vigentes, que não vai prejudicar, porque a pior coisa é você comprar, né, e depois revender e não ter certificado. Tem que ter certificados de órgãos específicos. Isso aqui é tudo, você pode olhar aqui na embalagem, aqui é tudo autorizado pelo Ministério da Agricultura, registrado, né? Até uma coisa interessante que você falou, vou fazer um adendo aqui, numa outra conversa com outro veterinário, que até é pública, está lá no nosso Instagram, então pode entrar lá, @LepetSanté, tem uma conversa com uma veterinária, né? E ela comenta assim comigo, ela me conhece já há anos, né? Tem a doutora Lígia, lá da Mundo Animal de Suzano, um abraço. Ela comentou assim na entrevista, ela falou assim, olha, Robson, uma coisa que me chamou muito a atenção quando você veio se apresentar a primeira vez, é que a gente estava comentando sobre um medicamento e tal, e você falou assim para mim, ó, se não der certo, nem faço. Então esse é o ponto da Le Pet Santé. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Assim, fazer efeito, ter os registros, Sim. ter a qualidade, isso é obrigação. Então, assim, É a mesma coisa do ser humano, né? Você não vai tomar um comprimido que não resolva o seu problema, né? Só por tomar. Então eu quero tomar o que vai dar certo. Então tudo isso aqui que a gente tem aqui é tudo licenciado, de acordo, testado, né? A nossa mote aqui nesses produtos é que assim, a gente começou com uma farmácia de manipulação, então a gente conhece de fórmula, a gente formula muita coisa. Então a gente transferiu todo esse nosso conhecimento para a nossa linha. Então são produtos diferenciados do ponto de vista de formulação, com um preço para o consumidor final e para o revendedor muito atrativo. E aí a gente tem essa linha de pet shop, né, que eu te falei, e tem a linha de banho e tosa também. Você pega ali para mim, qual que é? O branco grande ali. Opa. Isso. Que a gente reservou esse momento aqui para lançar para todo mundo. Então, que é um lançamento nosso aqui, que é a linha profissional. A gente já está divulgando, né, na região há algum tempo nos banho e tosas e tal, mas você aí que é dono de banho e tosa, que é uma opção de produtos de qualidade, com ótima performance, e que você tem toda a facilidade de um distribuidor local, que você tem facilidade de acesso, você não precisa esperar o pedido, você pode ir na loja, retirar. Então você pode trabalhar com a gente com a nossa linha aqui, é uma linha completa. O que é? Um shampoo? É um Esse aqui que eu estou mostrando especificamente é um condicionador, mas a gente tem uma linha completa, né? Então tem
quem é do banho e tosa aí vai se familiarizar. A gente tem shampoo neutralizador de odor, shampoo neutro, shampoo pelos claros, shampoo pelos escuros, o condicionador que está aqui, máscara para hidratação, máscara para nutrição, máscara para reconstituição, colônias, né? A gente tem 4 colônias que são uma para filhotes, outra para adulto, outra para fêmea, outra para macho. Limpador de óleos em tamanho para banho e tosa, né? A gente tem esse menorzinho, mas tem o de 500 ml também para banho e tosa. Limpador de orelhas, escova dental, pasta dental, eliminador de odores, que está até aqui na mesa, neutralizador de odores, precisa ali no manejo do dia a dia, e tapetes higiênicos, né? Então a gente tem uma linha completa para a parte de banho e tosa. E aí, esse momento que a gente está lançando esses produtos. Então, a gente já tá com um abraço aí para o Thiago, que está escutando a gente. O Thiago, ele é o nosso representante da região. Então, ele está batendo aí, divulgando, batalhando para apresentar os produtos. Certo. Quem precisar... Se o Thiago aparecer na sua casa, aí, ó, oferecendo... né, é da Lepet, viu? Fica tranquilo. O condicionador aqui da Lepet, né? Você vai ver o selinho da Lepet e tudo mais. Pode saber que é produto de confiança, que não vai dar problema nenhum. Aliás, garantido e de excelente qualidade e com um preço legal, que você disse, né, Robson? Exatamente. Um ponto bastante importante para o banho e tosa é a questão da performance do produto, né? Porque você vai usar um produto que faz parte da sua prestação de serviço. Então, assim, o resultado tem que ser bom para você. Exatamente. E você tem que ter ali uma equação de rentabilidade, né? Que assim, você consiga utilizar ele, né, numa quantidade, gerando uma performance do produto. E a gente conseguiu isso na nossa linha. Que legal. E aí um ponto que eu trago bastante importante, assim, pode falar com o Thiago, pede a amostra para ele, não coloca os nossos produtos no seu banho e tosa sem testar, coloca lá, testa nos animais e aí posta depois dizendo que foi muito bom. Esse condicionador é indicado mais para que espécies? Essa linha é para cães e gatos, né? Para cães e gatos. Tá. Principalmente o banho e tosa, né? Ele trabalha com, na maioria das vezes, cães, né? E alguns trabalham com gatos, né? Assim, porque é um manejo um pouquinho mais difícil, nem todo gato é acostumado a se banhar, né? Então, e até a gente está planejando aí uma linha específica para gatos, né? No próximo ano. Pergunta. Alguns animais têm alergia a produtos. Isso, exatamente. Esse produto, ele evita aí que o animal tenha alguma reação alérgica ou tem que ter alguma prescrição, como que é? Sabe que a gente na Lepet lá, a gente preza sempre pelo conhecimento, né? Assim, passar é um dos nossos valores. A gente tem 4 valores principais, um deles é o conhecimento. Então eu gosto de esclarecer bem detalhadamente essa questão da alergia, né? Então assim, a alergia ela tem diversas origens, né? E um animal alérgico, né? Ele pode ser alérgico por exposição ou congênito. Ele tem algum tipo de patologia que traz a alergia para ele. Os nossos produtos, eles não causam alergias a animais sadios. Então, se o seu animal ele é sadio, né, pode ser exposto àquilo que normalmente é exposto os produtos, né, assim, produtos de higiene e beleza para animais, aquilo que ele é normalmente exposto, o seu animal não vai ter nenhum problema. Existem aqueles casos onde o animal ele tem uma predisposição, assim como acontece com a gente. Às vezes alguém toma dipirona e passa mal. Sim, sim. Então, a primeira coisa que a enfermeira é ser alérgico a algum medicamento. Exatamente. Então, nesses casos, necessita de acompanhamento específico. E a Lepet também apoia isso, né? Então, hoje a gente tem uma linha de shampoos manipulados que são utilizados amplamente em banho e tosa. Então, até foi um dos chamarizes que nos trouxe a trazer a linha profissional, porque a gente tinha muito contato com o banhista, que usava os nossos produtos, porque muitas vezes o tutor não tem aquele tempo de dar banho no animal, tal. Então ele vai na consulta do médico veterinário, ele prescreve algum shampoo terapêutico, ele pega esse shampoo, entrega ao banhista e orienta, fala, olha, dá o banho uma vez por dia, uma vez a cada 15 dias, tal. E muitas vezes esses shampoos ficam lá no banho e tosa. Então a gente foi construindo essa relação, né?
E hoje a gente tem isso, né? E se você, banhista, não conhece ainda os nossos produtos dessa linha, convido também a nos procurar para conhecer, porque a gente tem muitas boas opções aí. Certo. Lembrando, esse tipo de shampoo terapêutico precisa de receituário médico veterinário. Perfeito. Então tá aí, né? O condicionador, né? Isso. Da Le Pet Santé, de 5 litros aqui, desembaraçador e brilho, né? Para cães e gatos. Bom, podemos falar agora sobre outro produto? Qual? Isso. Vamos falar agora sobre a linha inteira aqui de higiene e beleza, né? Então, a gente tem uma linha que favorece o manejo diário. Então, por exemplo, o tutor, a gente sabe, um dos valores da Le Pet Santé é comodidade. Então, a gente quer que o animal e que o tutor, né, tenham comodidade no seu dia a dia. Por isso, formas de apresentação especial para dar o medicamento para o animal. E dentro da linha de higiene e beleza não foi diferente. Então, a gente pode dizer assim, a gente tem uma... Quem é dono de pet aí, né? O nome bonito é tutor. Mudou. Quem é tutor de pet sabe que, principalmente aquele que convive mais próximo com a família, né? Ou seja, está mais dentro de casa, está no sofá, está na cama, precisa de hábitos de higiene mais rigorosos, porque é tão importante para a saúde do animal quanto para a saúde dos familiares que estão ali. Então, além daquilo que já é previsto, né, que o médico veterinário lá orienta, né, a vermifugação, o tratamento com pulgas, né, a gente tem uma linha para garantir a higiene dele diária. Então, por exemplo, você foi passear com o seu animal, foi ali no Parque Centenário, né? Foi lá, deu uma volta. Domingo, dia de sol, céu azul, foi lá, viu lá os memoriais, né? Lazer típico aqui da cidade de Mogi, né? Ou foi lá no Max Pfeffer, né? Ou aonde for, né? Então você passeou com o seu animal, né? Tem que ter ali o cuidado de, num dia quente, proteger as patas dele, para que ele não queime, né? As patinhas e tal. E quando você volta, você precisa higienizar minimamente as patas, porque ele andou descalço num ambiente desconhecido. Então a gente tem aqui um limpa-patas, né? Você aplica sobre os coxins, né? Que se chama. Legal. E limpa, higieniza a pata. A gente também tem lenço umedecido, então você pode fazer a conjuntura dos dois, limpar ali com lenço umedecido, limpar com limpa-patas, passa o lenço umedecido, você garante ali a limpeza da pata do animal. E também os animais estão aí para se divertir, né? Você não vai ficar assim, fica sentadinho. Não se movimenta. Vai deitar. Não pisa na água. Não tem como. E aí você às vezes precisa de alguma manutenção com relação à limpeza dele. Uma limpeza rápida. Às vezes ele foi lá, ele andou lá, acabou sujando as patas mais para cima com terra, né? Ou com grama, ou etc. Então a gente também tem banho seco. Então você pode fazer a limpeza, né, com banho seco, aplica ali na região que você quer limpar, você retira ou com pano, gás, ou mesmo com o nosso lenço umedecido, você já passa ali e mantenha a limpeza do animal até o próximo banho. Legal. Além para as patinhas em dias quentes, vocês têm alguma proteção também? A gente tem meinhas, né, assim, que normalmente são utilizadas, né, não são da nossa marca em si, né, a gente tem nas lojas. Mas existem várias opções no mercado aí muito interessantes para proteger e é muito importante, porque é que nem quando a gente sai lá de Bertioga, né? Aquele dia de calor. A gente ainda sente, começa a dar os pulinhos, mas o animal ele só vai sentir a hora que está pegando mesmo o negócio. Exato. Né? E às vezes a gente está envolvido ali com outra situação e não está percebendo, né? Como ele não fala. O óleo, né? Já está lá queimado as patas. Tudo mais. E remediar sempre é mais difícil. Né? Perfeito. E aí a gente tem, então, assim, você tem essa limpeza, tal. Aí você vai ter também a questão de você precisa dar um banho, né, no animal, né? Então a gente tem tanto a linha profissional para o profissional executar. Qual que é a diferença dela? A linha profissional é uma linha que é concentrada, então o profissional dilui lá
para chegar numa quantidade, porque ele usa em grande quantidade. Ele sabe as medidas certas, né? A proporção que vai colocar de cada produto. Isso, já vem até na embalagem, assim, 1:10, 1:4. Então já vem as proporções lá, mas o profissional conhece esse tipo de produto. E tem os de uso em casa, né? Às vezes, por algum motivo, você prefere dar o banho em casa, né? No animal. Então a gente tem shampoo, né? Tanto hidratante quanto 3 em 1. Às vezes você não quer passar o banho, depois passar um condicionador, então você usa o shampoo que já vem com tudo junto. Condicionador, shampoo para filhote. Tem um creme dental aqui que eu tô vendo. Tem. Vou mostrar. Exato. E aí essa é uma coisa interessante, que o creme dental é muito comum o pessoal, né, perguntar, mas eu não posso usar o meu? Não, é tóxico para o animal. Se você usar o seu, ele vai ter uma intoxicação. Vai Então, dar problema. Esse produto, tem, né, a composição. Ele é legal que ela tem os acessos, né? Então você precisa às vezes passar lá atrás, ou passar na frente, ou o animal tem diferentes tamanhos, então você pode usar essa escova, né? E aí, uma coisa que às vezes o manejo do pet tem algumas coisas que às vezes são novidades, né? Assim, que é, por exemplo, problemas de tártaro, falta de higienização periódica lá no veterinário, né, onde ele faz o procedimento, podem causar outras doenças que podem levar até a morte. Sim. Então, assim como no ser humano, problemas cardíacos, né? Exatamente. Então você precisa ali manter ali a limpeza do seu animal no dia a dia. Um animal que não foi acostumado desde quando era filhote a fazer a escovação, é natural que no início ele estranhe, né? Um pouquinho, rejeite, né? um pouco. Mas você vai fazendo essa adaptação, né? Então passa um pouco de pasta na boca dele, deixa ele ficar sossegado, depois você continua, depois você vai introduzindo a escova, né? Vai mostrando para ele como que funciona e tal. No final ele vai vir do seu lado e vai esperar que você escove os dentes dele. Que é a hora que você vai coçar a cabeça dele, ele vai falar assim, opa, chegou a minha hora. Ele vai sentir falta, né? Esse daqui inclusive é sabor menta. Exato. A gente tem sabor menta e sabor morango, né? Então saem bastante, né? Principalmente o sabor morango. E aí faz parte da higiene, assim, que a gente estava falando dos banhos, né? Então, escovação dos dentes, a limpeza do ouvido, né? Então a gente tem que manter, a gente tem o limpador de ouvidos, né? Limpar aqui o canal externo, né? E a pontinha. Porque é uma doença bem comum, né? A otite em cães, né? Principalmente aqueles que têm acesso a piscinas ou lagos, etc. Então é bem comum. E a limpeza dos olhos, né? Então a gente tem um limpa-olhos para que você... É que nem a gente acorda com a cara de cansado, com umas remelas no olho. A gente prontamente vai lá, toma banho ou faz uma higienização do rosto. Então você também pode fazer isso com os produtos Le Pet Santé, né? Higienizando, tanto com gás e algodão, né? Usando o produto e passando, ou com o nosso próprio lenço umedecido você pode fazer. Perfeito. Esses daqui são... Florais. Posso só terminar uma coisinha rapidinho? Sim. Então, aí você deu o banho, né? Deu o talento, né? Mas aí você vai dar uma passeada com o cachorro e você quer dar aquela impressão, né? Assim, o meu dog, né? Então a gente tem perfumes, né? Então, brincadeiras à parte, principalmente em eventos sociais, né? A gente vai ali numa confraternização com a família, vai passear com o cachorro, vai no encontro com os amigos. Então é bastante interessante, né, que o animal esteja. Sim. Não tem coisa mais gostosa você ter um animal cheiroso, né? Exatamente. Com aquele perfuminho, né? Exatamente. Então a gente tem aí 3 opções, né, na linha normal, né, e na linha profissional mais 3. Perfumes cheirosos, diferentes notas, né? Então, assim, você pode escolher aquela que você e o animal se adaptam mais. E aí vai trazer esse bem-estar tanto para a família quanto para você. E aí, conectando com o que você me perguntou, que são os florais, porque ninguém... Às vezes o pessoal fala assim, nossa, floral tem muita confusão com homeopatia, né? Que são coisas diferentes. Bach e Hahnemann não são a mesma coisa. Florais são essências florais. Tem a ver com perfume. Então, assim,
Um floral é um extrato, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, né? Desculpa aí com o pessoal, eu sou uma pessoa muito bem-humorada, levo a vida suavemente, Isso é então ótimo. não me levem a mal, mas Bach foi lá no mato, pegou um monte de florzinha e fez um extrato. E aí ele foi fazendo esses extratos dessas flores lá na Inglaterra, muitos anos atrás, e criou uma sistemática de terapia, aonde ele observava o indivíduo como um todo. Então ele observava o indivíduo como, assim, ele entendia que as patologias eram reflexos do comportamento. Então ele entendia que, então, diferente da medicina tradicional, né, que a gente vai assim, eu tô com gastrite. Bach falaria assim, você está nervoso. Uma brincadeira, lógico. Me desculpe aí o pessoal especializado nisso. Vai na causa primeiro, depois o efeito. Exatamente. Então e aí tem uma conjuntura do que leva a esse comportamento, né? E aí está também a relação daquele ser, né, com o ambiente que o cerca, né? E aí cada um vai nomear isso da forma, uns chamam de energia, outros chamam de relação. Então assim, bem simplificadamente, né? Essa seria a relação. E aí é outra brincadeira que eu faço também. Bach fez isso para humanos, ele fez isso para animais, não, ele não deu para animais, ele deu isso para humanos. Com o decorrer dos anos, né, vários médicos veterinários foram fazendo essa adaptação das notas. Então, as notas florais nas diferentes escolas que existem não têm o mesmo uso humano e animal, podem coincidir, mas alguns não coincidem. Então, nós, de posse de todo esse conhecimento, então conhecimento é um dos nossos valores, a gente desenvolveu junto com especialistas, né, nesse assunto, produtos específicos para animais, para ajudar ali na terapia de determinados comportamentos. Então pode ver que esses produtos, eles chamam o nome do que você está tentando melhorar, né? Então, por exemplo, hiperatividade, era isso que eu ia perguntar. Ansiedade, agressividade, né? Tristeza, e tem mais dois lá. Como tem para o ser humano hoje em dia também, né? Todos esses, né? Para melhorar a autoestima, né? Para deixar um pouco menos ansioso, enfim, são variados hoje em dia. Exatamente. Então, para os animais funciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Entendi. E qual que é o diferencial do nosso produto? Nós somos do ramo veterinário, a gente conhece os animais, a gente faz produtos, a gente sabe formular, a gente desenvolve produtos que vão ter aquela adequação. Um ponto que eu trago assim bastante importante aqui, principalmente nesse dos florais, né? É que a terapia floral é uma terapia complexa e que demanda bastante acompanhamento. Existem vários médicos veterinários especializados nesse assunto, né, e outras profissões também que são especializadas na terapia floral. E é muito importante o uso com acompanhamento do médico veterinário. Por que eu falo isso? Porque assim como nós, hoje a gente está feliz por um motivo, amanhã a gente está triste. Outro dia a gente está meia boca. Então, assim, como a terapia floral ela trata o que está os sentimentos envolvidos, né? Num primeiro momento, aquilo pode ser por um determinado sentimento, ou por uma determinada expressão. Mas no segundo momento aquilo pode mudar. E a gente escuta muito aí falar assim, eu comecei a dar, no começo até deu certo, mas depois não deu mais efeito. É que a causa mudou. Você tem que ter um acompanhamento contínuo, né? Não é aquela fórmula, por exemplo, esse daqui. Para ansiedade, né? Você não vai dar todo dia pro seu animalzinho, né? Não é todo dia que ele está ansioso. Isso, é bastante complexo, né? Então, assim, o que eu quero trazer é isso, né? Ressaltar a importância do acompanhamento de quem... Como eu fiz a brincadeira. Quando você quer produto, você vai na Lepet. Nós somos produto veterinário, nós na manipulação, higiene e beleza, a gente é especialista nisso. Você quer tratamento, você quer saber o que o seu animal tem, você tem que ir em quem sabe. E quem sabe? O médico veterinário. Então, várias coisas, às vezes a gente escuta aí, mas é importante desmistificar, né?
você sendo direcionado por alguém que conhece do assunto, você vai economizar. Perfeito. Porque você não vai ter que ficar retrabalhando coisas. Você vai fazer uma vez só e bem feito. Perfeito. Então procura o profissional da sua confiança. Precisou de floral, é na Le Pet Santé, né? E a gente vai trabalhando isso. Robson, existe uma grande diferenciação, né? Eu percebo na sua explicação. A gente tem hoje em dia, né, lugares que vendem ração, né? Que vendem produtos para banho e tosa dos animais, que fazem banho e tosa, mas que não são especialistas em produtos como esses, no caso florais, como medicamentos, que vão a fundo, né, feitos, pesquisados, direcionados por órgãos credenciados, né, com embasamento de receitas e tudo mais. Então é importantíssimo que a pessoa procure realmente um lugar qualificado, né, determinado para isso. E a Le Pet Santé, ela cumpre esse papel. Exatamente. Diferente de alguns lugares que não cumprem. Exato. Assim, eu gosto de falar mais sobre mim mesmo. Sim, lógico, mas a gente não pode deixar de lado. Mas eu sempre gosto de falar que cada um tem o seu papel na cadeia, né? Quando a gente fala na cadeia, é quando num processo de consumo, de relacionamento com o cliente, né? Certo. Então, e até um ponto interessante que você falou, e até esclarecer aí para quem está nos assistindo e quem está ouvindo, a Le Pet Santé comercializa produtos. A gente não faz consulta, a gente não dá banho e tosa, a gente não aplica vacina, a gente comercializa produtos. Os que são obrigatórios de receituário veterinário precisa do receituário, os que não são a gente comercializa sem. Então até comento assim, porque às vezes a pessoa liga lá, a gente tira a dúvida, a gente aconselha, a gente indica profissionais, a gente faz, a gente quer, parece papo de vendedor, né? Mas tá escrito lá, você pode procurar. A missão da empresa começa assim: a nossa missão é ajudar. Então se você entrar em contato com a gente vai te direcionar para aquele caminho que a gente conhece que vai resolver o seu problema. Mas nós executamos um serviço específico, que é o serviço de revenda e manipulação de produtos veterinários, e também a gente tem uma empresa que é licenciada para produtos humanos e médicos hospitalares, então a gente também faz isso. Mas é isso. E cada estabelecimento tem sua função, né? Então nós temos aí vários parceiros de casas de ração, né? Um abraço a todos, né? Que revendem nossos produtos. Então, assim, ele tem a função ali, vender a ração fracionada, né? Ter aqueles produtos mais de pronto uso para ajudar. Dar um primeiro aconselhamento, né? Ao cliente dele, dentro da relação de confiança que ele tem. Exercer aquilo que ele pode exercer, né? Nossos parceiros exercem aquilo que eles podem exercer. Ninguém fica passando para a seara de outros. Cada um do seu quadrado. Exato, né? O veterinário cuida aí isso. Receitar o medicamento, o proprietário aí do estabelecimento, no caso, como no seu caso, farmacêutico, tem aí a condição de fornecer os medicamentos apropriados, certificados, enfim, todos os produtos aí legalizados e dentro de um critério de produção. Perfeito. E falando de produtos, né? Então a gente estava conversando aí, a gente falou sobre o banho, né? Eu tô até olhando aqui na mesa para ver se eu não esqueci nada. Vamos lá. Mas aí... Tem coisa faltando, o tempo está correndo, vamos lá. O que eu quero trazer agora, então a gente falou sobre a linha de higiene, né? Diária e tal, né? Para fazer essa higiene, mas a gente tem uma linha para casa também. Então, assim... Limpeza da casa? Limpeza da casa, porque o animal... Eu tenho uma cachorra em casa, que eu limpo a área dela, né? Que ela já está bem velhinha, está com 16 anos, 17 anos. Então ela faz o xixizinho dela ali na área externa, na garagem, né? Então ela vai lá e faz, aí você está limpando toda hora, né? Jogando água, e tem o produto específico para não, até citei a questão da alergia, que ela tinha alergia antes com produtos normais de casa. Então a gente teve que começar a utilizar um produto indicado para limpeza, né? Do quintal ali para animais, né? Para não afetar. Legal. Então, é exatamente isso. Então, você é tutor de pet também, Sim, né? Sou Sabe? Tutor. Exatamente. Sabe como que é, né? Então, assim, a gente tem os animais, né? Os animais têm suas características, né? E dentro das suas características tem o quão eles se relacionam com o ambiente, né? O cheiro,
presença de pelos, né? Os excrementos, né? Então, a Lepet, ela consegue suportar os nossos clientes em todos esses pontos. Pensando ali no manejo da casa, né? A gente tem a parte de produtos de eliminadores de odores, né? Então, Sim. como você falou, o animal, ele vai fazer ali as necessidades dele, né? Pode ser que você consiga disciplinar ele e ali para usar, por exemplo, um tapete higiênico, né? Que a gente tem no nosso portfólio, ou você pode usar isso com aqueles produtos que são adestradores, né? Então, por exemplo, xixi sim, xixi não, que a gente também tem no nosso portfólio. Ou você pode impedir que ele ataque algum lugar, né? Com um spray amargo para impedir ali. Às vezes você quer assim, não destrói esse chinelo, né? Aí você vai lá, dá uma borrifadinha com spray amargo. É amargo que nem o... E a hora que ele encostar ali, ele vai sentir, bom, não é por aqui. Exatamente, é um adestrador, né? Então tem essas pontas. E aí você vai ter que higienizar, né? E limpar aquele lugar. Então a gente tem tanto para higienização geral, que são os eliminadores de odor, né? Onde a gente tem 4 opções de odores, né? Que você vai usar ali para limpar aquele ambiente. E tem também aquela questão pontual. Às vezes você acabou de limpar, ele viu assim, nossa, ambiente limpo. Chegou minha vez. Vai lá e vai lá e carimba já. E já toque. E aí você não vai fazer todo um processo. Então a gente tem neutralizador de odores. Então você vai, faz a limpeza naquele local e passa o neutralizador de odor. E ele vai tirar o excesso de sujidade que está ali e ainda limpar aquele ambiente. Então a gente tem essa opção, né? Eu comentei antes, né? Mas falando aqui novamente sobre os tapetes, né? Então, tapete é um negócio que usa muito, né? Tem vários tipos, várias formas, né? Nós trabalhamos com o tapete que eles chamam o tapete grandão, né? Que é 60 por 80, é da linha Premium, né? Então, um tapete que ele tem boa absorção. Certo. E tem os prendedores, né? Importante para que quando o cachorro der aquela... Sim. Vai lá, fez xixizinho, quer dizer, ou o número 2. E deixar preso naquele local. Então a gente tem isso. E tem mais, e pretende mais coisas, né? Além disso, a gente apoia nos manejos, né? Então, às vezes, a pessoa precisa fazer o manejo do ambiente com relação a parasitoses, né? Então, principalmente animais que ficam mais expostos, né? A lugares com maior trânsito. Então, a gente tem ali presença, possibilidade de giardia, vermes redondos, né? Etc. Então, pulga, carrapato. Então, isso tanto para o animal, que daí esse produto precisa de uma orientação do médico veterinário, quanto para o ambiente, para manejo de ambiente, né? Sim. Porque quem já teve uma infestação de carrapato em casa sabe a dor que é, a dor no coração que é para resolver isso. Então a gente também tem produtos lá que a gente ajuda, né, a fazer esse manejo. Robson, temos recadinhos aqui. A Jéssica Rodrigues, empresa que se preocupa em entregar seus produtos com muita qualidade. Parabéns. Obrigado, Jéssica. Obrigado mesmo. Hein? A Rita Monteiro, bom dia. Lepet Santé, uma empresa inovadora que cuida com muito amor dos nossos bichinhos. Mandou 2 patinhas. Obrigado, Rita. A Mariana Carvalho, bom dia, Edu. Adorando acompanhar a entrevista. O Robson parece ser muito alto astral. Agora já sei onde comprar os produtos do meu gatinho Nino. A Mariana, né? Mariana, pode mandar lá, conversa com a gente tem os nossos canais de atendimento, que é tanto pelo WhatsApp quanto pelo telefone. A gente entrega, até eu nem comentei aqui, a gente começou também aqui, né, em Mogi. Hoje a gente tem unidades em Mogi, São Paulo, São José dos Campos e Campinas. Né? Nossa, é grande a rede. Conta pra ninguém, hein? Não conta pra ninguém. Não, Mogi, São Paulo, vou repetir, Mogi, São Paulo, Campinas e São José dos Campos. E então, nesses locais, né, Campinas a gente está terminando a implementação, então a gente faz entregas via motoboy, né? Então, nosso horário de atendimento é estendido. E nas outras regiões, né, outras cidades, hoje com a internet, né, a gente é visto no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Então, território nacional, qualquer lugar a gente manda. Vocês enviam? Enviamos, tal. Nosso prazo logístico para despacho é 24 horas e aí depende do
do que a operação de envio que o cliente escolhe, né? Porque às vezes ele escolhe uma transportadora que demora mais, às vezes ele escolhe o correio, que é uma opção mais rápida, tem diferentes custos, mas tenha certeza que você vai ser atendida. E um abraço aí pro Nino, né, Nino? É pra Mariana, né? Que Mariana é a tutora do gatinho um Nino. abraço e uma rosnada pro... Rosnada, essa é boa. Tem o Doni Silva aqui também. Como tem opção para os animais hoje, hein? Quer dizer, mudou muito, né? Se ampliou muito. Ampliou. Pensar aí, tipo, 2 décadas atrás, 3 décadas, não tinha tantos... Aliás, não tinha nem tanto conceito, né, de lugares, né, para fornecer esses produtos. Né? Essa transição, né, do animal, de ser um comedor de resto de alimento lá que ficava no quintal para proteção de casa, para um membro da família, fez uma diferença completamente em todo esse mercado, né? Então, a presença de produtos, e são assim, produtos necessários, né? A gente está falando de algo que, na verdade, é uma proteção para a família, né? Vermifugar, vacinar, fazer o manejo das pulgas, fazer a higiene e acompanhar o saúde e bem-estar do animal, não é só pro animal, é para a família. E tem, logicamente, aqueles, né, que o animal ele tem muito carinho com ele, né? Então assim, o tratamento dele, assim, né, o acompanhamento dele é muito criterioso. Então, mas a gente tem todos esses tipos e tem muitos produtos, né? Graças a Deus, viu? Bastante produto. E vamos lançar mais, viu? Vou deixar aqui para todo mundo. A gente já tem um plano de lançamento de novos produtos esse ano, a gente falou de higiene para casa, então sanitizantes que hoje a gente não tem, mais produtos da linha de banho e tosa. Na nossa linha de manipulação sempre tem novidade, porque a manipulação é um mercado bastante que movimenta muito. Robson, se prepara. Vem um lobby aqui, ó. A Ellen Gomes. Bom dia. Meu cachorro tem uma doença de pele que sempre vai e volta e precisa de um remédio específico. Será que o ouvinte da rádio também ganha um descontinho? Risos. Opa! Pode, recebe sim. É só entrar em contato lá, se identificar, fala assim, olha, eu te escutei na Metropolitana. Exato. E aí vê lá se o produto... Eu acho que eu sei qual é, mas eu vou deixar você falar lá. Sendo que eu tenho, né? A gente conversa, você fala lá para me acionarem e tal, e eu preparo um descontinho especial para todo mundo que é ouvinte aqui. Olha que legal. Que entrar, for lá na rádio e falar assim, entrar em contato com a gente lá no dia de hoje. Radar Noticioso, na quarta-feira, dia 7 de maio. Fala assim, eu escutei o Robson da Lepete, vai ganhar um descontinho. Olha só. Eu não vou contar qual é o descontinho para deixar a surpresa lá, mas é um descontinho generoso. Beleza, leve a receita. Isso, leve a receita. Se é produto de receituário, tem que ter receita. Não nos levem a mal, é até um ponto que eu queria até reforçar aqui. Não nos levem a mal. Como eu falei antes, cada um tem sua função dentro do processo de saúde e bem-estar de animais. E a nossa função é fazer um produto de qualidade ou distribuir um produto de qualidade, seguro e eficaz, dentro daquilo que foi prescrito para o animal. Nós não fazemos sem prescrição. Às vezes as pessoas ficam chateadas, tal, mas não fazemos, a gente só faz com a prescrição do médico veterinário dentro das suas características. Ó, o Breno de Moraes perguntando aqui. Bom dia, meninos. O meu cachorro sempre fica com o olho irritado. Tem algum colírio que eu possa usar? Vende na farmácia de vocês? Você até falou do colírio agora há pouco também, né? Isso. Como que é o nome dele? É o Breno de Moraes. Breno, bom dia. Até vou convidar você, Breno, para olhar no nosso site. A gente tem uma área lá que é cuidados especiais. É um blog com muita informação sobre manejo de animais. E lá tem informações sobre manejo do olho, né? Assim, sobre o dia a dia do olho. É importante que você leia lá, veja com calma. E um alerta que eu te dou, assim, é que irritações constantes nos olhos do animal é uma situação preocupante e que você precisa, com certa urgência, buscar atendimento especializado. Por quê? Existem várias doenças que elas vão se iniciando com
uma irritação. Então eu vou dar um exemplo bobo aqui, né? Assim, o mais comum, né? Que é úlcera de córnea. Úlcera de córnea é assim, o cachorro tá lá. Quem nunca viu um cachorro fazendo assim, ó, com a pata? Sim. Quem tá na rádio é assim, passar a mão no olho, passar a patinha no olho. Então, ao fazer isso, o animal não tem, às vezes, um controle sobre a força e a intensidade que ele faz. E ele acaba gerando uma ulceração, ou seja, uma machucadura na córnea. E é super comum. A córnea é a camada mais externa do olho. Sim. E isso, se não tratado, ele vai criando crônico. infecções bacterianas, vai aumentando, vai criando. E aí chega um momento que é uma tristeza, que a única solução possível é a nucleação, que é cegar o animal. Então, olhos, caro ouvinte, caro pessoa que está nos assistindo aí, você viu alguma coisa no olho do seu animal, você tenha isso como prioridade de você buscar um atendimento especializado para verificar. Porque retardar essa ida, né, muitas vezes significa que você vai ter um animal que vai perder a visão dentro da sua família. Perfeito. Bom, tem uma listinha aqui de produtos, eu vou relembrar para você que está ouvindo, assistindo pela Metropolitana, a linha da Le Pet Santé, linha manipulados, formas para administrar via oral, biscoito, comprimidos, cápsulas, pó ou sachê, soluções orais, doce ou salgada ou suspensão, pasta oral, calda, molho, formas para administrar pelo ou na pele, shampoo e condicionador, gel transdérmico, spray, lenço umedecido, solução, pomada ou gel otológico, creme ou pomada, loção, gel, enema, unguento. Cada nome, né, rapaz? E mousse. Formas para administrar no olho, que estávamos falando agora. Colírio, pomada oftálmica, gel oftálmico, tiras de diagnóstico. Outras formas também injetáveis. A linha médico-hospitalar contém descartáveis como luvas, seringas, agulhas, equipos, material cirúrgico, entre outros. Medicamentos, colírios, injetáveis, bolsas, entre outros. Correlatos, produtos para a higienização, limpeza e sanitização diárias e equipamentos de saúde. Ufa! Gol! Foi a lista aí. E aí... Né? Ainda temos, vamos completar então, a linha Pet Shop, limpa patas e hidratante, lenços umedecidos, banho a seco, limpador de olhos, limpador de orelhas, shampoo e condicionador, colônias, creme dental, escova de dentes, neutralizador de odor, eliminador de odor, sem mordida, o educador, xixi sim, xixi não, tapete higiênico 80x60, florais, petisco doce e salgado. Na linha profissional, shampoo neutralizador de odores, shampoo neutro, shampoo pelos claros, shampoo pelos escuros, condicionador desembaraçador e brilho, no caso, máscara pró-hidratação, máscara pró-nutrição, máscara pró-reconstrução, desembaçador pró-brilho, colônia Born filhotes, colônia Ice adultos, colônia Charming fêmeas, colônia alfa para macho. Você vê cada nome, né? Limpador de olhos, limpador de orelhas, escova dental, pasta dental, eliminador de odores, neutralizador de odores, tapete higiênico. Então é uma linha bem completa, né? Então todo mundo que trabalha com a gente, né, dá um reforço aí. Então assim, clínicas veterinárias, né, que muitas vezes tem produto, tem ali um pet shop acoplado, né, a clínica. Então quiser trabalhar com os nossos produtos, temos casas de ração, pet shops, agropecuárias que queiram trabalhar. Hoje a gente tem, aqui na região, a gente tem mais de 50 parceiros. Olha que legal. Então é bem gratificante, né? A gente já está há um tempo com essa linha de pet shop no mercado, né? E também a gente tem a parte do banho-tosa, né? Então precisar... Às vezes a clínica tem o banho-tosa, então é uma possibilidade, tem às vezes é só banho-tosa, às vezes é pet shop banho-tosa, então a gente tem o apoio para tudo, né, esse pessoal, e para o pessoal que é da área da clínica, né,
Então também produtos para uso interno, lá médico-hospitalares, que são importantes, e também para o tutor, que tem alguns procedimentos que são feitos em casa. Perfeito. Robson, vamos deixar os contatos da Le Pet Santé, então, para que você, telespectador, ouvinte, possa entrar em contato, procurar os produtos, relembrar o endereço. Perfeito, vamos lá. Então, nós temos uma central de atendimento, né? Então, telefone ou WhatsApp, para a região aqui de Mogi, São Paulo, todo mundo que é DDD 11, né? 3907-7077, repetindo, 3907-7077. Anotou aí em casa? Para a região do Vale do Paraíba, a gente tem o DDD 12, né? 99193-6377. 12 99193-6377. E para a região de Campinas, né? Então ali toda a grande Campinas, a gente tem o 19 99135-6776. 19 99135-6776. Aqui a nossa loja mais próxima é de Mogi das Cruzes, a gente falou, né? Rua Olegário Paiva, 770, Centro. Passou ali o Chibata, né? Passou a polícia, do lado passou o cruzamento, direito. Seguindo a Cardoso, sentido Quase Cardoso lá na Siqueira. Cardoso Siqueira. Lá. Aí a gente também tem em São José dos Campos, né? Que fica na rua Dr. Mário Sampaio Martins, 620. Quem conhece lá São José é perto da Nelson Dávila, é uma rua paralela a Nelson Dávila, no centro. A gente tem em São Paulo, que a gente fica lá perto do Corinthians, lá, quem é corintiano vai... Da Arena Neoquímica, lá perto, é isso? Exatamente, em Itaquera. Quem é corintiano vai saber onde é que é, quem não é, sabe onde evitar. Você parece não ser corintiano. Eu sou do Paraná, né, então eu torço pros times de lá. Atlético Paranaense e o Curitiba, então. Mas eu acabei adotando o São Paulo, que filho é São Paulino, então acabou virando São Paulino também. Então, Rua Porto Xavier, 289, lá na Vila Carmozina, que é dentro do distrito de Itaquera. E em Campinas, né? A nossa loja de Campinas ela abre agora em junho. É na Rua Maria Soares, 203, no Jardim Industrial Campinas. Fica pertinho do centro, lá, pertinho da Osório, lá quem conhece Campinas sabe onde é. Perfeito? Perfeito. Robson França, fundador do grupo Le Pet Santé. Robson, quero agradecer sua presença aqui no Radar Noticioso. Você reativando essa parceria com a Rádio Metropolitana. Importantíssimo a gente passar aí toda essa gama de produtos aqui que o ouvinte, o telespectador pode aproveitar, inclusive com os descontos que você apresentou aí, oferta especial para quem está assistindo. E a gente sempre vai ter informações da Le Pet Santé aqui com a sua participação. Quero agradecer. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né, assim, me abraçar de novo, né, assim, a gente voltando aqui. O bom filho a casa torna. O bom filho a casa torna. E volta com novidades, né? Sim. Então temos as novidades aí dos produtos e a gente vai ter várias novidades na programação. Então aquele ouvinte fiel da Metropolitana, né, que escuta aí todos os dias, pode ficar ligadinho na Metropolitana que você, além de conhecer mais sobre o manejo de pets, sobre os produtos, você também vai ganhar prêmios. Então fique de olho na programação, não perca, né? A Metropolitana está cada dia melhor. E quero agradecer aí e contar com você, ouvinte ou quem nos acompanha pelas redes sociais. Show de bola. Obrigado, Robson França, fundador da Le Pet Santé, aqui no Radar Noticioso. Agora, 9h04. Metropolitana. Radar Noticioso. Minuto Le Pet. Oferecimento. Farmácia Le Pet Santé. Tratamento único pro seu pet e você. Seu pet é mais que um amigo, é parte da família. E como tal, merece cuidados especiais, incluindo a higiene diária. Mas você sabe o que precisa ser feito? Veja uma lista dos principais itens. Higiene ocular, limpar as secreções e crossas da área ao redor dos olhos com gás e com algodão. Pedido e forma de pagamento, nosso prazo de entrega ou despacho é em 24 horas. Temos estrutura adequada para realizar nossas atividades.
Contamos com equipe qualificada e capacitação constante, sendo um ambiente fértil para talentos que querem atingir resultados diferenciados. Acompanhamos a utilização e resultados dos nossos produtos. Somos uma empresa do ramo veterinário. Fazemos ações institucionais e fomentamos o associativismo com empresas que querem crescer junto com a Le Pet Santé. Queremos ser reconhecidos pela confiança, conhecimento, comodidade e eficiência. Somos o Grupo Le Pet Santé. Tratamento único para o seu pet e você. Tratamento diário e promover saúde e bem-estar. Peça pelo telefone ou WhatsApp 11 3907 7077 em nossas lojas ou pet shop perto de você. Nossas lojas estão em Mogi das Cruzes, São Paulo, São José dos Campos e Campinas.